O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita, chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu-o e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um pequeno instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos nesse 15º domingo do tempo comum. Esse domingo marcado por essa liturgia da palavra tão forte, a começar aqui até mesmo pelo Evangelho. Nós ouvimos aqui esse mestre da lei que vai perguntar também para um mestre da lei, que é Jesus, aquele que interpretava a Sagrada Escritura. E a pergunta que esse mestre da lei faz é uma pergunta até mesmo consistente, uma pergunta séria. O que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E é importante que essa pergunta, assim, não foi uma pergunta para até mesmo querer saber, mas o Evangelho registra aqui que esse mestre da lei queria colocar dificuldade em Jesus fazendo essa pergunta para ele. Queria provocá-lo mesmo com essa pergunta. E aqui até mesmo a gente pode até recordar, né, na Idade Média tinha a questão das disputatio questiones, que eram perguntas que os alunos faziam aos professores aleatoriamente para que o professor pudesse respondê-las ali de qualquer assunto. E aqui esse mestre da lei chega do nada e fala isso a Jesus. Faz essa pergunta a Jesus. E aqui a gente não pode esquecer que a lei, ela era, porque Jesus perguntou até mesmo, né, o que está escrito na lei? A lei era algo
que os judeus eles seguiam piamente. A lei era algo, como eu já falei aqui para vocês, tinham aí 613 preceitos. Então eles queriam observar de uma maneira muito correta cada lei que trazia ali o tempo, no tempo de Jesus. Então, Jesus, diante dessa pergunta, teve uma resposta, e aquela resposta que todos até mesmo sabiam de cor, né, até mesmo andavam pelas ruas com esse trecho da Sagrada Escritura, recordando até mesmo o Antigo Testamento em algumas partes, e aqui dá essa resposta. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao próximo como a si mesmo. Esse era o resumo da lei. E até mesmo alguns andavam com faixas amarradas na cabeça com esse versículo, com a manga assim, com panos com esse versículo, para sempre lembrar aos outros e a si mesmo o que era a lei, o que estava escrito na lei. Mas não fica por aí essa resposta de Jesus. O fariseu, o mestre da lei, ele não está até mesmo interessado em saber aquilo que ele já sabia, né? Ele quer pegar Jesus de algum jeito, né? E então, diante dessa resposta que o fariseu deu, Jesus até mesmo dá uma outra parábola, até a partir de uma pergunta que o mestre da lei faz sobre o próximo. Quem é o meu próximo? Então Jesus ele dá uma cartada final. Jesus ele olha de uma maneira muito intensa. Agora parece um truco, né? O mestre da lei pergunta, Jesus responde, pergunta de novo e agora Jesus joga um 12, né? No truco, né? E dá essa parábola. Uma parábola tão intensa, porque aqui a gente vê tantos elementos que fazem nos refletir no nosso viver moral, né? No nosso estar no mundo, mas também na nossa proximidade para com Deus. Então Jesus ele começa falando de uma geografia. Aqui temos essa descida de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica 750 metros acima do nível do mar. Uma montanha onde tem o templo, onde os judeus se reuniam para as peregrinações, iam fazer as suas orações. A montanha é o lugar do encontro com Deus. E ali eles faziam todas as suas orações. E Jericó, ao contrário, é uma cidade balneário, podemos assim dizer, porque ela fica 250 metros abaixo do nível do mar. Ela não inunda por conta de algumas barreiras naturais que ali foram criadas, né? E é uma cidade balneário, porque ali vem o Rio Jordão, ali vem o Rio Morto, as águas desagam ali, e muitos vão ali para tomar banho, né? Mas tem esse sentido também negativo da descida, né? Uma cidade desprezada, uma cidade que muitas vezes, no contexto aqui bíblico, é uma cidade que muitos não queriam estar, porque a meta é o monte, a meta é Jerusalém. E aqui Jesus já começa apontando esses dados, porque ali foi pego por um assaltante esse homem que ficou jogado no chão. E aqui Jesus já quer olhar de uma maneira muito intensa para os judeus, né? Porque eles estavam lá rezando, sabiam todas as leis, e não vê aquele homem caído no chão. Passa um, não vê, passa outro, não vê. Não tinha mais o compromisso com o templo, porque estavam voltando também do templo. Mudam até de lado para pensarem assim, aquele lá não é comigo não. Mas, se eles viviam bem a lei, é uma lei cega.
uma lei que não provocava vida, uma lei que não cuidava daquele que estava sofrendo. E Jesus continua a parábola com relação a isso. Falou aí de um sacerdote que descia, falou de um levita que descia, e nenhum quis ajudar. Eram pessoas ativas no templo, pessoas que estavam em oração, pessoas que estavam no topo ali do templo, mas que não olharam para aquele que estava caído. Quem foi olhar para o que estava caído? Um samaritano. Samaritanos e judeus é igual final de campeonato Corinthians e Palmeiras. Não se dão, né? No final de campeonato. Para a gente entender um pouquinho aí um contexto, claro que é uma briga que acontece lá do Antigo Testamento. E essa discussão entre judeus e samaritanos, os judeus diziam que os samaritanos eram uma raça desprezável, que não merecia nenhum contato, que não eram pessoas dignas de estar na convivência dele, no convívio deles. E até mesmo por conta que quando os judeus até mesmo foram para a Babilônia, na prisão, né? Nós encontramos muito isso no Antigo Testamento. Os samaritanos aí então queriam as suas terras, até mesmo depois para provocar ainda maior a briga, né? Tinha um lugar no templo que chamava Santo dos Santos, que só podia entrar naquele local o sumo sacerdote uma vez ao ano, ajoelhado no sentido de todo sujo estava por conta dos sacrifícios que faziam com os animais. Então só ele podia entrar ali nesse lugar, e os samaritanos fizeram o quê? Para provocar até mesmo os judeus, né, diante de tanta barbaridade que fizeram também com os samaritanos. E então eles jogavam dentro desse Santo dos Santos, esse espaço, ossos humanos. Foi uma ofensa aos judeus ali também. Então essa briga, né? Claro que a gente aí tem que olhar também as brigas que acontecem no dia de hoje, né? Essas guerras que estão acontecendo, guerras que já um não consegue mais olhar para o outro, já um não consegue mais amar o outro. E Jesus, continuando essa parábola aqui, falando para esse mestre da lei, fala que um samaritano cuidou desse homem. Um samaritano quis olhar as suas feridas, quis estar ali no cuidado com ele. Um samaritano que era um desprezível. Um samaritano que não vivia os preceitos. Para Jesus respondendo para esse homem foi um tapa na cara. Foi como que falar, olha, acorda para a vida. Porque esse que está caído está sendo socorrido por aquele que vocês desprezam ao máximo, mas é aquele que está provocando vida, aquele. Por isso que vem aí várias aproximações, né? Até mesmo com o evangelho que os padres da igreja no primeiro século, eles até interpretavam depois aí essa Sagrada Escritura, né? Aproximou-se dele, fez curativos, teve compaixão. A compaixão é sair de si mesmo e olhar para aquele homem, olhar para aquela pessoa, ter dor de vísceras por aquele homem. Ali derramou óleo e vinho nas feridas. O vinho, ele purificava até mesmo a água. O vinho é algo muito sério, até muitos jogavam vinho na água para purificar. E ali o óleo para até mesmo amenizar a dor. E ali foi feito todo esse cuidado, né? Até aí vem a interpretação dos padres da igreja, né? Ele colocou o homem no seu próprio animal, o animal de 4 patas, que significa os 4 evangelhos. Depois levou numa pensão, levou na igreja, onde foi cuidado ali na igreja. Pegou 2 moedas de prata, o Antigo e o Novo Testamento, entregou ao dono da pensão o Espírito Santo para cuidar daquele homem. É o papel da igreja, o caminho da igreja, que vai curando a vida daquele homem. Depois fala, quando eu voltar,
lembrando a parousia, a segunda vinda do Cristo, para que ele pague se tiver gasto a mais, além daquilo que ele já deixou ali. E aqui a gente vê, então, a pergunta fatal de Jesus, né? Que pergunta a esse mestre da lei: quem é o meu próximo? E a pergunta que a liturgia faz a nós hoje: quem é o meu próximo? Alguns aqui até poderiam ter, e esse mestre da lei principalmente poderia responder: o meu próximo é aquele que é da minha tribo, é do meu grupo, é da minha convivência, é um parente, é um familiar. Mas aqui Jesus ele está nos mostrando que o próximo é o próximo. Quem é o teu próximo hoje? O teu próximo é aquele que está próximo. É muito fácil eu amar a minha tia que mora a 500 quilômetros de distância. É muito fácil eu amar uma pessoa que não mora na minha cidade. É muito fácil eu amar alguém que não está próximo. O que Jesus aqui está mostrando para nós é totalmente a proximidade mesmo. Não tem outra interpretação com a palavra próximo. Próximo é quem me está próximo agora. Quem está próximo de você agora? Somos nós. Nós um próximos ao outro. Nós que devemos cuidar um do outro, não importa quem é. Jesus ele está preocupado com isso, que o nosso olhar seja um olhar misericordioso para aquele que está próximo a nós. Não para aquele que a gente já conhece, mas que precisa da nossa ajuda no momento ali da dificuldade. No momento de olharmos para o outro e querer reerguê-lo e não mudar de calçada. Quando a gente vê alguém olhando, até mesmo traduzindo essa pergunta, nós podemos até mesmo ver que Jesus pergunta assim para nós: quem você evita? Esse é o nosso próximo. Também. Quem você não quer mais contato? Esse é o nosso próximo também, que ele nos impele para ir ao encontro dessas pessoas. E aí, Jesus pede, diante desse samaritano que fez aquilo, pede para nós: vai e faze a mesma coisa. Sem receio algum, mas fazer a mesma coisa. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ainda Jesus, ele, como nós ouvimos na segunda leitura, e ali fala para nós, né, a leitura, que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. E por ele ser a imagem do Deus invisível, então ele se identifica aqui para nós hoje como o samaritano e como Deus. E essa imagem, ela é muito forte, porque eu só vou conseguir olhar para o outro quando eu ver Jesus no outro verdadeiramente. E é aquela capacidade que nós temos de amar mais, de cuidar mais, de sarar mais as feridas, porque senão as guerras vão continuar acontecendo. As guerras vão continuar existindo. O ódio vai continuar dominando muitas situações por conta dessa falta de cuidado. Que essas leituras, então, nos ajudem a fazer a mesma coisa de Jesus. Eu ter essa proximidade com o outro, mas jamais esquecer também que Jesus é muito próximo a mim. Que Jesus está sempre pronto. Ele se identifica também como o samaritano. Até mesmo em outra passagem da Escritura, a gente encontra uma acusação sobre Jesus. Você é um samaritano, você é filho do demônio. Que eles desprezavam Jesus, os judeus. Justamente porque ele quer cuidar do próximo. Aquele que me está próximo, não importa quem, é aquele que eu devo cuidar. Abramo-nos também então para esse Jesus, que é muito próximo a nós. Percebamos que ele quer cuidar de nós também. Permitamos que o seu amor impregne todo o nosso ser para agirmos como ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,